Olá, estamos iniciando a leitura do capítulo 10 de Esther. Encerraremos hoje, então, a leitura e reflexão do livro de Esther, né, porque ela termina aqui no capítulo 10. Né. Capítulo 9, nós vimos ali todo o acontecimento, né, toda a autoridade que Mardoqueu recebeu. Mardoqueu consignou então ali a separação de 2 dias, né? Ele enviou por escrito que nos 2 dias, no dia 14 e 15 do mês de Adar, fossem ali comemorado o dia em que os judeus, né, se libertaram das mãos dos seus opressores, ou seja, o dia em que a angústia se transformou em alegria, em glórias, né, em dias de paz, né. Foram os 2 dias ali que os judeus foram libertos de seus opressores, que tiveram a vitória, né, que tiveram ali a sua vitória sobre seus opressores. Iniciaram dias de paz. Então, até aqui vemos nesse livro de Esther tudo que Deus pode fazer, tudo que para Deus nada é impossível, né? A gente viu que Deus reverteu quadros de morte, quadros de extermínio, assim, sabe? Trabalhando a favor dos judeus, né? Deus mostra que para ele nada é impossível, a gente já sabe disso, né? Mas muitos que estão passando por momentos difíceis, de dificuldade, momentos de tribulação, acabam enfraquecendo sua fé, né? Acabam se deixando enfraquecer e em algum momento acabam duvidando do poder de Deus, né? Mas Deus é poderoso, Deus é um Deus de milagres, Deus é poderoso para reverter qualquer situação, né? Mardoqueu estava prestes a ser morto e por aquele que queria matá-lo, né, foi honrado. Deus colocou aquele que era o opressor que queria tirar a vida de Mardoqueu, o pai adotivo de Esther. Deus colocou aquele opressor que queria eliminar Mardoqueu para honrá-lo com as mais altas honrarias. Então, Deus reverteu um quadro que era de morte para um quadro de glórias, honras, né? Não somente com Mardoqueu, mas com todo o povo judeu. E para isso Deus usou Esther, né? A rainha Esther, que era uma judia também, que era de um povo que era rejeitado, escravizado, um povo que estava debaixo ali de uma sentença de morte. Deus tirou Esther do lugar onde ninguém olhava para ela e colocou ela no posto de rainha, para que fosse usada para clamar para que fosse usada para trazer a libertação do povo judeu. Então, nunca duvide do que Deus pode fazer. Não importa a situação que você esteja, sempre tenha fé. Sempre pratique a sua fé. Acredite, pois o Deus que a gente serve, o nosso Deus, é o mesmo Deus que operou esse milagre, que operou essa grande obra na época de Esther para o povo judeu, que libertou o povo judeu através de Esther, Mardoqueu. Deus usou Esther, né? Em determinado momento Deus usou Mardoqueu. Então Deus trabalha conforme ele achar melhor, da maneira que ele achar melhor, pois ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o futuro, ele conhece o nosso futuro. Ele tem coisas grandes preparadas para nós, né? E certas coisas nós precisamos passar para o nosso amadurecimento, nosso crescimento, nosso fortalecimento, né? E no devido momento Deus vai agir. Não é no seu momento, não é no meu momento, não é no momento que queremos, é no momento que Deus preparou. Pois Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora certa para tudo. Então, confia.
Deposita a sua confiança nele. Deposita a sua esperança somente nele. Somente nele, pois ele pode reverter qualquer situação. Vamos então à leitura do capítulo 10 para a gente encerrar a leitura e reflexão do livro de Esther. Vamos lá, capítulo 10. O rei Assuero impôs um tributo ao continente e às ilhas do mar. Os seus feitos poderosos e heróicos, assim como a descrição exata das insígnias, honras que o rei outorgou a Mardoqueu. Não estão eles consignados no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia? Com efeito, o judeu Mardoqueu ocupava o segundo lugar, imediatamente após o rei Assuero. Ou seja, ele ocupava o lugar mais alto após o rei Assuero. Ou seja, abaixo do rei Assuero, Mardoqueu era o que tinha maior autoridade em toda a província. Mardoqueu, aquele que estava prestes a ser morto pelo Amã, né, que era um servidor do rei, né? Então, Mardoqueu estava prestes a ser morto e Deus tirou ele da posição de morte, do quadro de morte, de ameaça, e colocou ele num alto cargo de poder em toda a província. Deus é Deus, gente. Com efeito, o judeu Mardoqueu ocupava o segundo lugar, imediatamente após o rei Assuero. Gozava de consideração entre os judeus e da estima da multidão de seus irmãos, pois procurava o bem de seu povo e intercedia pela prosperidade de toda a sua gente. Então disse Mardoqueu: por disposição de Deus é que se deram estas coisas. Lembro-me do sonho que tive a respeito destes acontecimentos. Nenhum traço deixou de se cumprir. Ou seja, Mardoqueu dando glórias a Deus por todo acontecimento e dizendo que ele teve um sonho, né, a respeito de todos os acontecimentos, e tudo aquilo aconteceu. Deus ainda assim o mostrou antes, né, todos esses acontecimentos em sonho, e tudo aquilo aconteceu. Nada deixou de se cumprir, né? Então, se Deus te mostrou, Ele vai fazer. Acalma seu coração. Versículo... vamos lá. Estamos aqui no próximo verso, né, do versículo 3 ainda. Vamos lá, na fala de Mardoqueu aqui. A fontezinha se tornou um rio. Houve luz, sol e muita água. O rio é Esther, que o rei desposou e tornou rainha. Ou seja, a fontezinha que Mardoqueu se referia, a visão que ele teve, né, a fontezinha era Esther. Alguém que ninguém dava nada por ela, uma judia, né, uma integrante do povo judeu, no qual não tinha perspectiva. Ela se tornou um rio, né? Ela se tornou um rio, a fontezinha se tornou um rio. Houve luz, sol e muita água, ou seja, abundância, né? Então, Esther, que era alguém que ninguém dava nada por ela, se tornou rainha de toda a província. O rio é Esther, que o rei desposou e tornou rainha. Os 2 dragões somos eu e Amã. Os povos são aqueles que se congregaram para aniquilar o nome dos judeus. Meu povo, Israel, são os que clamaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo. O Senhor libertou-nos de todos esses males.
Deus operou sinais e prodígios estupendos que ainda não se haviam verificado entre as nações. Para este fim, preparou duas sortes, uma para o povo de Deus e outra para todos os povos. E estas duas sortes se manifestaram na hora, no tempo e no dia do julgamento, marcados por Deus para todas as nações. Quando Deus se recordou do seu povo e fez justiça à sua herança. Quando Deus se recordou do seu povo e fez justiça à sua herança. Por conseguinte, esses dias do mês de Adar, o 14º e o 15º, serão por eles celebrados com assembleias, alegria e júbilo na presença de Deus, de geração em geração, para todo o sempre, em Israel, seu povo. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Deus agiu no tempo dele, pois ele sabe o momento correto de fazer ou de não fazer. Deus sabe o momento certo. Deus sabe até onde você aguenta. Acalma o seu coração, pois ele está no controle. Essa oficialização dos Purim foram os 2 dias separados, os 2 dias que estavam no comunicado de Mardoqueu, para que, no decreto, no dito de Mardoqueu, para que fosse comemorado, 14 e 15, os dias de Purim, os dias em que os judeus foram libertos de seus opressores, os dias em que a angústia se transformou em alegria. Essa oficialização dos Purim não provém das autoridades de Jerusalém. Ela chega a Alexandria em 114, por iniciativa particular de um indivíduo desconhecido que pretende ser sacerdote e levita. No 4º ano do reinado de Ptolomeu e Cleópatra, Dositeu, que dizia ser sacerdote e levita, o Ptolomeu, seu filho, trouxeram a presente epístola sobre os Purim, que disseram ser autêntica e haver sido traduzida para Lisímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém. Ou seja, ali está dizendo, essa tradição, esse edito, vem de geração em geração, vem se estabeleceu, era para todos sempre, e é comemorado 14 e 15 do mês de Adar, a libertação do povo judeu através dessa grande obra, desse grande feito de Deus através de Esther, da rainha Esther, e o seu pai adotivo Mardoqueu. Encerramos então o capítulo 10 e encerramos então a leitura e reflexão do livro de Esther. Espero que tenha sido proveitoso para você, espero que você tenha gostado. Você que me assiste do YouTube, se inscreve no canal se você não for inscrito, aciona o sino da notificação, Deixa o seu like aí no vídeo se você gostou, O YouTube entende que o conteúdo foi bom, foi relevante e acaba entregando para mais pessoas quando você curte, tá? Então, encaminha também para outras pessoas essa série Esther, toda a leitura, do livro de Esther, para que você possa assim também estar compartilhando a palavra de Deus, para que você possa estar assim também sendo um missionário, cumprindo a sua missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, fiquem na paz do Senhor, Breve estaremos aí com uma nova leitura, uma nova série, um novo livro, Vamos analisar para ver qual livro iremos agora fazer leitura e reflexão para vocês. Então fiquem na paz do Senhor e a gente vai seguindo
tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita paz, muita alegria, né? E que você possa acalmar o seu coração e confiar no Senhor, pois Ele vai agir no tempo dele, não no seu. Deus te abençoe.